E aí, galera, indo para nossa continuação da aula de redação, vamos hoje estudar os tipos mais comuns de argumentos a serem usados na nossa dissertação argumentativa, né? Retomando, a dissertação argumentativa ela é um texto onde você tem que discorrer sobre um assunto, argumentando, mostrando o seu ponto de vista, com o objetivo de convencer o leitor. E aí o pulo do gato agora é nesse convencer o leitor. Quais estratégias nós podemos usar para convencer o nosso leitor do nosso ponto de vista? Quando a gente vai pensar sobre um tema da proposta de redação do vestibular, quais os argumentos que a gente pode usar? De que maneira a gente pode pensar esse problema? Quais fatos, quais dados reunir para expressar meu ponto de vista? Vamos ver alguns deles agora. Vamos lá? Comparação. O que é a comparação? A comparação é o método argumentativo que estabelece confronto entre duas realidades diferentes, seja no tempo, seja no espaço, analisando as características dessas duas realidades diferentes. Por exemplo, olha só essa manchete. Países que liberaram o aborto têm taxas mais baixas de casos do que aqueles que os proíbem. Estudo aponta que a América do Sul tem salto recorde em número de abortos em 25 anos e que no mundo casos chegam a 56,3 milhões. Mandando todos com leitura de números. Vamos ler o trecho da reportagem onde a gente pode ver o argumento comparação? Perceba no texto de qual maneira é pego uma realidade e colocado em contraponto com a outra. Vamos ver. Desculpa, tá difícil hoje. Um estudo inédito da Organização Mundial da Saúde, OMS, concluiu que países com leis que proíbem o aborto não conseguiram frear a prática que hoje contam com práticas acima daqueles locais onde o aborto é legalizado. O que está contando pra gente no começo? Os países que proíbem o aborto têm mais aborto acontecendo do que os países onde o aborto é legalizado. Já nos países onde a prática é autorizada, ela foi acompanhada por uma ampla estratégia de planejamento familiar, acesso à saúde, que levaram a uma queda substancial do número de abortos realizados. Então, olha só que interessante. Os países que proíbem, ao contrário do que se possa pensar, ocorrem mais casos de aborto, e países que legalizaram o aborto, onde o aborto não é crime, onde o aborto é permitido, por conta dessas outras medidas que vêm acompanhada, né, o acompanhamento familiar, o aconselhamento, os números de aborto de fato caíram. E é interessante, voltando aqui no recurso, né, saindo um pouquinho do exemplo, indo pensando em vários exemplos diferentes. É interessante quando você vai pensar na comparação na dissertação argumentativa. Por quê? Porque o Enem e o restante dos vestibulares vão pedir temas de impacto social, para você pensar a sociedade em vários âmbitos. Pode ser a questão da violência contra a mulher, pode ser a questão do racismo, pode ser os desafios para educação inclusiva de pessoas surdas, pode ser o acesso ao cinema, várias possibilidades de temas onde você vai pensar a sociedade, pensar medidas que podem ser tomadas para resolver aquele problema, tentar pensar por que aquele problema existe, entende? E é um recurso racional muito interessante pegar informações de outros países do mundo, de outros lugares, de outros estados, que passaram por coisas semelhantes, para entender como a gente pode agir agora. Pegando aqui um exemplo atual, nesse nosso contexto de pandemia, analisando como a pandemia se deu e como as autoridades agiram no tempo que agiram, com as estratégias que agiram para combater o vírus, que a gente sabe que a gente tem as nossas diretrizes para agir agora. É uma comparação que se faz aí. É um recurso muito interessante para usar no seu texto, ok? Mas é importante fazer uma ressalva, tá bom? Se você vai falar de uma realidade de um outro país, de um outro estado, ou não precisa ser só de outro lugar, tá? Pode ser a comparação em tempo. Você pode falar do mesmo lugar. Vou falar de Bauru, por exemplo, da desigualdade social em Bauru.
Eu posso falar da desigualdade social em Bauru agora, em 2020, e posso falar e comparar isso com a desigualdade social em Bauru no começo do século XIX, por exemplo. No começo do século XX, por exemplo, lá em 2000 e bolinha. Entende? Pode fazer do mesmo lugar. Mas independentemente de quais são os parâmetros da comparação, sempre estejam atentos, pensem nos limites da comparação. Ok? É interessante nós nos basearmos em modelos, em experiências de outros países, sem dúvida. Dá para traduzir literalmente o que aconteceu lá aqui? Se falar aconteceu lá, vai acontecer aqui? Não dá. Quer ver um exemplo? Uma discussão muito grande é sobre a liberação do porte de arma no Brasil. Muitos pegam o exemplo de países dos Estados Unidos, por exemplo, que permitem o porte de arma e falam que isso vai ser uma boa opção para cá. Mas nós somos outro país, né, com outras características. Então a gente sempre tem que pensar nos limites da comparação. É um recurso muito interessante, mas sempre pense com parcimônia, ok? Próximo recurso, alusão histórica. O que é alusão histórica? Alusão histórica é quando você pega fatos e processos históricos para retomar, você retoma esses fatos e processos históricos para explicar e discutir algum fenômeno, algum fato do presente, ok? Você olha para o que está acontecendo agora e olha para o passado para tentar entender o porquê que isso está acontecendo. Vamos ver um exemplo? Matéria publicada no site do Instituto GL10, Instituto da Mulher Negra. Raízes da intolerância, escravos de um racismo disfarçado e cruel. Basicamente, o racismo no Brasil começou por volta de 1530, quando os primeiros navios trouxeram africanos para a terra recém-descoberta. Mas as raízes da intolerância contra os negros no mundo vão um pouco mais para trás, mais precisamente para o século VII, quando mercadores islâmicos no norte do deserto do Saara compravam mão de obra no sul do continente. Por isso, com a resistência dos índios nativos do Brasil, os portugueses e depois os grandes latifundiários brasileiros foram à África. Pesquisas apontam entre 3,5 e 5,5 milhões de negros trazidos de Gana, Angola, Congo e Moçambique em condições subhumanas, trazidos, vendidos e tratados como animais. A história da pátria mãe gentil, Brasil, nos mostra que aqueles povos, desde que puseram os pés aqui, foram torturados, mortos e estupradas as mulheres. E agora, mais de 100 anos depois da Lei Áurea, ruas, escolas, empresas e campos de futebol nos mostram ainda um longo caminho a ser percorrido para uma igualdade. Perceba o que foi feito aqui? Para entender, olhando para esse fenômeno do Brasil, do racismo no Brasil, foi olhado para o passado, pegando fatos históricos para entender esse fenômeno, para compreender as raízes da intolerância, as raízes do racismo no Brasil. Voltando, a alusão histórica é um argumento muito valioso, tá? É um recurso muito valioso para vocês usarem na dissertação argumentativa de vocês. Por que é um recurso muito valioso? Porque a gente já comentou, e vai ter uma aula só sobre isso mais tarde, um dos critérios de avaliação do Enem é o seu chamado repertório. O que é seu repertório? É sua bagagem intelectual. Entende? É o que você consegue colocar de seu conhecimento, do seu conhecimento de mundo ali no texto para articular seus argumentos e expressar seu ponto de vista. Tem um critério só para isso na avaliação da redação do Enem. Quando você usa o recurso de alusão histórica, você está trazendo, olha a sofisticação, você está trazendo recursos, fatos históricos para explicar e analisar um fenômeno social atual. É um recurso muito interessante de usar e você mostra repertório e uma capacidade argumentativa muito bacana. É um argumento excelente. E aí, não só aí, mas aí sim fica muito explícito como escrever uma boa redação requer capacidades interdisciplinares, assim. Você não está estudando para redação só quando você está assistindo essa videoaula ou quando você está tentando escrever uma redação. Você está estudando para redação quando você está estudando história com o seu professor, com a sua professora de história, quando você está estudando geopolítica, quando você está estudando sociofilos, entendeu? Você está estudando geografia.
E é interessante você pegar esses processos históricos e trazer para a redação. Então, estudem principalmente História do Brasil com muita atenção, com muito cuidado, ok? Façam anotações, as partes mais importantes, porque com certeza você vai conseguir fazer relações interessantes na sua redação, porque todos os temas que são trazidos para a redação do Enem são problemas sociais no Brasil. É sempre pensar essa questão no Brasil. Então, compreender a história do Brasil é muito importante, ok? Tanto para analisar o tema de maneira competente, quanto para utilizar esse recurso de alusão histórica, beleza? Qualquer dúvida, escreve aí embaixo e manda mensagem para mim. Próximo recurso argumentativo, argumento com provas concretas. O que é isso? Consiste na apresentação de números, dados estatísticos, resultados de pesquisa, censo demográfico, qualquer coisa nesse sentido, para apresentar ou caracterizar uma realidade ou fenômeno, beleza? É quando você usa número, quando você usa dado, para tentar explicar ou entender alguma coisa, beleza? Por exemplo, olha essa reportagem do jornal Folha de São Paulo. Desmatamento na Amazônia bate recorde e cresce 29,5% em 12 meses. Foram destruídos 9.762 km² de florestas, segundo o INPE. Entre agosto de 2018 e julho de 2019, o Brasil bateu o recorde do desmatamento na Amazônia desta década. Segundo o sistema de monitoramento PRODES, que oferece o dado mais preciso, consolidado e com nível de confiança superior a 95%, foram destruídos 9.762 km², um aumento de 29,5% em comparação com o ano anterior. Né? Juntos, os estados do Pará, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas foram responsáveis por 84% do total desmatado nesse período, cerca de 8.213 km². Percebe a quantidade de dados, tanto dados estatísticos, beleza, de como está acontecendo o desmatamento naquela região, são apresentados aqui? Pois bem, esse argumento, né, com provas concretas, é um recurso muito interessante para ser usado porque traz muita credibilidade para o seu texto. Perceba, aqui está lidando com fatos, com números, com estudos. Isso dá muito embasamento para quando nós queremos falar como o desmatamento está crescendo. Daí a urgência da gente falar sobre o desmatamento da Amazônia, da gente falar sobre demarcação de terra indígena. Perceba a importância desse tipo de argumentação, desse tipo de dado. Daí a importância também da gente valorizar a pesquisa científica e tudo mais. Mas voltando para cá. Como usar esse tipo de recurso, esse tipo de argumento na redação do Enem? Veja bem, vocês não precisam ficar tentando decorar dados estatísticos sobre o Brasil para ir para a prova, tá? Não tentem fazer isso, não é o caso. O que é interessante é que, lembra que eu comentei com vocês a aula passada que os textos de apoio que vão aparecer na proposta de redação estão ali para ser usados? Os textos de apoio, eles são muito diversos, né? Trazem vários tipos de texto. Nós temos normalmente um texto publicitário, nós temos textos descritivos, nós temos dados também. Então, é interessante que se na sua proposta de redação você tiver ali nos textos de apoio dados estatísticos interessantes para serem usados, que liguem com o corpo do seu texto, use esses dados estatísticos, beleza? Se vocês voltarem na aula passada, quando a gente estava destrinchando aquele texto nota 1000, vocês vão ver que ela usa a autora, né, usa dados estatísticos que ela tirou dos textos de apoio. É muito importante. Você vai ser descontado na sua nota se você não usar informações do texto de apoio. Usar as informações do texto de apoio por meio de um argumento de provas concretas, pegando aqueles dados estatísticos, é uma ótima maneira, porque você mata 2 coelhos numa cajadada só. Você tem que usar recursos argumentativos, né? Escolher entre eles. O argumentos com provas concretas traz muita credibilidade e você tem que usar o seu texto de apoio. Ora bola, se você pega o seu texto de apoio e tira daí argumentos por provas concretas, você faz as 2 coisas numa só. Então é muito interessante, beleza? Então sempre que vocês estiverem pensando no texto de apoio, pensa no argumento de prova concreta, beleza? Próximo.
Argumento de autoridade. O que é isso? Argumento de autoridade ele é usado, né, para apresentar o posicionamento ou a recomendação de especialistas ou autoridades na questão. Ok? Vamos ler um exemplo? Dieta restritiva não funciona e pode facilitar ganho de peso, alerta nutricionista. Sophie Derham, autora de O Peso das Dietas, explica por que você nunca deveria restringir o que come se seu plano é emagrecer. Vamos ler? Claro que você emagrece quando segue dietas que cortam as calorias, os carboidratos e gorduras. Porém, também não é surpresa que você recupere esses quilos nos meses ou anos seguintes. Estudos mostram que 95% das pessoas que perdem peso com dietas restritivas, aquelas que diminuem drasticamente a quantidade de calorias do cardápio diário, voltam a engordar e às vezes ganham mais peso do que tinham antes de começar a dieta. Parte do grupo que não fracassou na dieta desenvolveu transtorno alimentar. Fazer dietas não só pode te engordar, mas também desencadear transtornos psicológicos. Olha o perigo. Quase todos os casos de transtorno alimentar começam com dietas restritivas. Alerta a nutricionista Sophie Derham, doutora em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, e autora do best-seller O Peso das Dietas. Então perceba, o que foi feito aqui nessa reportagem? Pegou-se, né, a pesquisa, o posicionamento e a recomendação dessa especialista na área, que é a doutora Sophie Derham, que é endocrinologista, para discorrer sobre como as dietas restritivas não funcionam. Perceba que usaram como argumento o posicionamento desta mulher, que é uma endocrinologista, é uma especialista na área, e isso é importante. Ela é uma especialista na área, ok? Não adianta se a gente pegasse a opinião dela, por exemplo, que é uma endocrinologista, para falar sobre táticas mais eficientes em determinado estilo de futebol. Não tem muito a ver, ela não é uma especialista na área. Seria uma especialista na área falar com jogadores, falar com técnicos, né, com profissionais do esporte. Do mesmo jeito que pegar jogadores de futebol ou técnicos para falar sobre os impactos de uma dieta restritiva, tanto no corpo quanto na saúde psicológica, também não faz muito sentido, porque eles não são autoridades na área. Significa que não podem falar sobre? Não, todo mundo pode falar de qualquer coisa, tá bom? Só que a gente precisa reconhecer quando as pessoas falam com propriedade ou não, quando elas são especialistas ou não. Então, argumento de autoridade, olha só, é quando você pega uma pessoa que é especialista naquele assunto para falar sobre aquele assunto, tá bom? Aqui fica a dica para vocês prestarem atenção especial nas aulas de sociologia e filosofia, ok? Porque, principalmente nessas matérias, vocês veem muito filósofos, sociólogos e pensadores que vão estar pensando modelos de sociedade, pensando diversos assuntos, né? Esses pensamentos podem vir a ser úteis quando você está analisando o seu tema de redação. Se vocês voltarem na aula passada, de novo, aquele texto nota 1000, a autora iniciou o texto falando do pensamento de um sociólogo. Se eu não me engano, Durkheim, mas eu não tenho certeza. Perceba, o argumento de autoridade, porque se você está pensando em sociedade e você usa um sociólogo, ele tem a autoridade naquela área, né? Ele tem conhecimento sobre aquela área, tem propriedade sobre aquele assunto. Então, pegue os filósofos mais... peça a sugestão para os seus professores de sugestão de pensadores, sociólogos, filósofos, que têm teorias que dá para aplicar muito na sociedade de hoje, por exemplo, para pensar. E aí tem alguns que são clássicos, né? O Marx, o Durkheim, falam muito de Kant também, aí os da era clássica, né? Platão, Sócrates, Aristóteles. Fica a sugestão, né? Faz uma folhinha, coloca assim, Sócrates, Aristóteles, Karl Marx. Escreve tudo que você sabe sobre essa pessoa, sobre a teoria dela, sobre a aplicação na sociedade e deixa guardadinho. De vez em quando fica lendo.
Beleza? Quando você for fazer uma redação em casa, treinando, dá uma olhada naquilo, vê se dá pra usar, vê se dá pra relacionar, tá bom? Pra quando você for fazer a sua redação no vestibular, esses pensadores já virem na sua cabeça de maneira mais natural, beleza? Vai ajudar você a conseguir construir um bom argumento de autoridade se você precisar, beleza? Próximo e último, argumento por retorção, também chamado de contra-argumentação, beleza? Consiste na construção de um argumento a partir da análise do argumento oposto, desmontando o argumento oposto. Então, se na argumentação direta você está expondo o seu ponto de vista, tentando convencer a pessoa, na contra-argumentação tem aqui um argumento que alguma outra pessoa falou, você está vendo esse argumento aqui e você percebe que esse argumento tem falhas aqui, aqui e aqui. E você fala, tem falhas aqui, 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 por isso, por isso, por isso. Portanto, a maneira mais adequada de pensar é blá, blá, blá. E aí você coloca o seu argumento. O argumento de retorção é um recurso, uma técnica muito bem vista pelos avaliadores. Por quê? Porque requer uma capacidade argumentativa muito grande, requer um nível de competência muito interessante, porque você tem que estar apto não só a falar e defender seu ponto de vista, você tem que estar apto a compreender o ponto de vista alheio e perceber se ele tem falhas, perceber em cima dele e colocar o seu, ok? Você tem que compreender muito bem não só o seu ponto de vista, mas o ponto de vista oposto. E essa é uma necessidade, uma competência muito importante não só para a gente escrever redação, mas para a gente conviver em sociedade também, não é? A gente viu muito aí os bafafás da eleição, da última eleição presidencial que a gente teve com muitos argumentos e não sei o quê. Muitas vezes as pessoas não se escutam. A capacidade de escutar é muito grande, porque você tem que estar seguro dos seus argumentos e seguro que você compreende o próximo argumento, tanto para melhorar o seu argumento, quanto para você entender o seu posicionamento de fato. Então, assim, vamos pensar com carinho essa técnica de argumentação, tá? Tanto para a vida, ok? Quanto para o vestibular. É muito bem avaliado. Se vocês conseguirem fazer um argumento de retorção no vestibular, façam, ok? Vamos ver um exemplo aqui. Do El País. Prisão não é a solução para a violência, ela é parte do problema. Livro detalha calvário dos detentos e suas famílias para acessar direitos e obter benefícios. Muitos presos poderiam estar na rua e não estão, diz especialista. Enxergar a prisão junto com a sociedade é fundamental para não achar que a prisão é a solução para todos os problemas. Muita gente fala, né, que a solução para a criminalidade é prender, mas não é. É o que está sendo defendido aqui. Muitas vezes, quando ameaçadas, as pessoas visualizam a prisão como sendo uma proteção, mas o cárcere, na realidade, multiplica os problemas e as ameaças. É que ela não é a solução, ela é o problema. Um dos pontos mais evidentes é que ela estigmatiza massas trabalhadoras pobres de periferia, que por uma passagem ou um parentesco com alguém que tem passagem pelo sistema, se veem ali alijados de oportunidades. E isso gera um ciclo de pobreza e, consequentemente, um ciclo de violência. Esse é o argumento trazido pela reportagem, e perceba como parte de um argumento até de senso comum, né, que prender a solução para acabar com a violência e falar, não é, por causa disso, 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 ok? Deu para entender argumento por retorção? Pois bem, pessoal, é o último dos nossos 5, né? Vamos retomar? Só para lembrar, comparação, comparar duas realidades. Alusão histórica, pegar fatos históricos do passado para entender o presente. Argumento com provas concretas, trazer dados estatísticos para analisar a questão. Argumento de autoridade, ok? Pegar o posicionamento e recomendações de especialistas na área. E retorção, é contra-argumentar, ok? Essa é a segunda parte da nossa aula de redação, ok? Nós vamos ver na prática, a aula que vem, a próxima aula de redação, como esses argumentos vão aparecer em redações nota 1000, tá bom? E como que a gente pode usar eles, como que a gente vai organizar, beleza? Então, aula que vem, nós vamos começar a ver projeto de texto, tá? Porque a gente tá vendo muita informação até agora, mas ainda assim, né? Sentar e escrever a redação que é o problema.
Aí nós vamos ver como fazer projeto de texto, como pensar e planejar o texto antes de sair escrevendo, beleza? Mas isso fica para o nosso próximo encontro. Beijão, pessoal! Ah, dei beijo antes de conseguir sair aqui. Agora sim.